Boa noite, boa noite. O pessoal tá entrando. Graça e paz. Boa noite, irmãos, irmãs. Igreja Batista Maranata. Daqui a pouquinho a gente vai dar então início a mais uma palavra pastoral. 26 de junho, finalzinho do mês, sexta-feira à noite. Privilégio poder trazer para vocês um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração. Em especial hoje é um dos estudos que eu fiz para um acampamento virtual que vai ter no PV Norte e o tema é santidade. E eu queria compartilhar um pedaço desse estudo que Deus falou muito no meu coração e não nada novo, né? É mais lembrança, é mais do mesmo, como o Sasha sempre fala, e isso me ajuda muito a lembrar de alguns princípios da palavra de Deus, na nossa luta contra o pecado. Então o tema de hoje é santificação. Boa noite, irmãos. Se tem alguém nos visitando, você é muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos orar, pedir a graça, a direção de Deus nesse tempo. E eu espero que você saia desafiado pela palavra dele, assim como eu fui nesses dias. Senhor, mais uma vez nós te louvamos pelo tempo juntos, mesmo que distantes. É um privilégio, Pai, poder ler a sua palavra e aprender do Senhor por meio dessa ferramenta muito legal que a internet possibilita. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor guie esse estudo, que o Senhor me use como instrumento e que a sua palavra realmente transforme, santifique as nossas vidas. Esse é o tema, Pai, a santificação. É algo que vem do Senhor, mas nós temos uma responsabilidade também. E sabendo que é o Senhor que faz a obra, nós pedimos que o Senhor continue nessa obra. Nós estamos em construção e nós queremos viver em santidade, não pelo que a gente vai conquistar, mas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo já conquistou na cruz, e que a nossa vida seja um reflexo dessa obra maravilhosa. Então nós pedimos, Senhor, por favor, abençoe esse tempo, no nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. O tema, como eu disse, é santificação, e eu pergunto para você, o que é a santificação? Nós sabemos, e é sempre bom lembrar, que a santificação é um processo gradual, no qual Deus ele atua nas nossas vidas, ele opera nas nossas vidas, na vida do crente, e que progressivamente, por meio dos perrengues, do sofrimento, das circunstâncias, da pandemia e da sua palavra, principalmente da sua palavra, ele nos ensina a lutar contra a carne, contra os desejos da nossa carne, os nossos desejos pecaminosos. Então a santificação é morrer para o pecado. Nós não vemos essa palavra na Bíblia. Você não vai encontrar ali a palavra santificação. Mas nós sabemos que é esse processo onde nós morremos para o pecado. Mesmo que o pecado ele nunca morra, enquanto nós estivermos nesse corpo corrompido, a carne ela não se converte. Mas a ideia aqui é como Paulo, que disse que eu esmurro a minha carne. Então que a gente aprenda por meio da palavra, na força do Senhor, a esmurrar a nossa carne, colocar ela no tatame, no chão, deixar ela bem mortinha da silva. E uma vez que nós morremos para o pecado, nós nos parecemos mais com Cristo, que é o propósito pelo qual Deus me salvou e te salvou. Que nós, nesse processo de santificação, nós nos pareçamos mais com Jesus Cristo. Então, bem simples, é não para o pecado e sim para Jesus Cristo. Então, mais uma vez, é nos parecermos mais com Jesus Cristo. E quais são algumas conclusões erradas na luta contra a carne, na luta para a santificação? Primeiro, muitas pessoas elas falam que não há esperança. Eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu tenho lutado há muito tempo nessa área e eu não vejo vitória. Então, muitas vezes, as pessoas elas perdem a esperança. E é uma conclusão errada nessa luta contra a carne. Mas fala a verdade, quem nunca se sentiu
sozinho nessa luta contra o pecado, ou pensou em abandonar, fala, eu vou jogar a toalha, não consigo mais, ou até mesmo questionou a salvação. Puxa vida, eu tenho sofrido tanto nessa luta, eu não tenho tido vitória, e a pessoa começa até a questionar a própria salvação. E por que então essa luta contra o pecado ela é tão difícil? Meu irmão e minha irmã, nós temos que entender uma coisa. É um processo. Como eu disse, a santificação ela é gradual, é um processo. Principalmente num mundo onde a gente quer tudo para ontem, né? É a geração fast food, nós acabamos nos influenciando e nós queremos ver o resultado tudo para agora. E essa santificação, essa morte para o pecado, muitas vezes leva um tempo. Né? Não é 8 ou 80, não, é um processo. E você começa a ver que tem áreas na sua vida que elas levam mais tempo. Às vezes mais tempo para mim, uma certa área, não tanto tempo para você. Dependendo das nossas lutas, é mais fácil para um, mais difícil para o outro. Mas o fato é que nós estamos nesse processo. E tem coisas que eu lutei tanto que eu falo assim, meu, quando eu vou conquistar a vitória nessa área? E é interessante que passam-se os anos e eu começo a ver, puxa, realmente o Senhor tem me dado vitória. Né? Persevere, lute, esmurre a carne. Vai chegar uma hora que você vai ver, eu nem lembro a última vez que eu caí nesse pecado. E aí não desista, porque talvez Deus ele vai mostrar um outro pecado para você começar a lutar contra. Mas há esperança, né? É um processo, lembre-se disso. Né? E uma outra maneira, uma outra conclusão errada nessa luta é que as pessoas dizem que o mundo é o culpado, né? As circunstâncias. Você não tem ideia como é na minha família, você não tem ideia como é na minha casa, você não tem ideia como é no meu trabalho, você não tem ideia o que é ter um sangue italiano, eu herdei essa coisa do italiano. Não. O pecado nasce do seu coração. Essa é uma conclusão errada na luta contra o pecado. O maior perigo para o seu casamento, deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, é você. Né? Nós costumamos apontar o dedo para o lugar errado. Os conflitos sempre têm origem na busca de satisfação dos desejos ilegítimos da onde? Do nosso coração. Jesus disse em Mateus 15:19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e a gente pode adicionar mais um monte de pecado. E um outro erro que nós podemos cair nessa luta contra o pecado é achar que Deus ele é o culpado. As pessoas muitas vezes, quando elas reclamam, quando elas se iram, quando elas desistem, em outras palavras, elas estão falando, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor é o culpado de tudo isso. Eu não pedi para estar nessa situação. Eu não pedi para estar passando por isso. E aí então as pessoas acabam colocando a culpa em Deus. Né? Você me colocou nesse mundo corrompido, neste corpo, nesta carne que se debate, que nunca se converte. E a palavra de Deus deixa muito claro que Ele é bom, que os seus propósitos são sábios, são amorosos e Ele não tenta ninguém. Então nós vemos alguns erros, algumas conclusões erradas na luta contra a nossa carne, nesse processo de santificação. E eu quero então ler com vocês 2 versículos que estão lá em Tiago, que nos ajudam. Esses versículos nos ajudam nessa luta contra o pecado. Tiago 1, versículos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Né? Então, nós aprendemos que o pecado é um processo, né? Assim como a santificação é um processo, o pecado ele não é espontâneo, você não peca do nada. Nós vemos que tem um processo. Né? Nós somos tentados, e aí então
aqui a palavra diz como uma isca, né? Como nós somos seduzidos, atraídos, a gente acaba pecando. Então, quando nós entendemos que é um processo, nós podemos já vencer essa luta, não esperar chegar num momento que é impossível, né? Como nós lemos aqui, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, no começo, essa luta, ela, vamos dizer assim, ela é fácil de se ter vitória, mas chega num momento que ela chega a ser impossível. Então lembra, nunca é difícil no começo, mas ela é sempre impossível depois que já foi concebido, depois que você já foi seduzido, né? Enganado, arrastado, quando você caiu nessa armadilha, nessa isca. Então, é assim que começa esse processo, né? Eu lembro muito bem da história de Davi. Ele, ali em 2 Samuel 11, ele não foi para a guerra, ele não cumpriu com seus deveres, e aí ele sai no terraço ali do seu palácio, né, com o seu controle na mão, mudando os canais da sua Sky, e quando ele vê quem? Batseba. E aí, você conhece muito bem a história, né? Ele, mente vazia, minha mãe já dizia isso, mente vazia, oficina do diabo. E ele parou naquele canal e ele ficou olhando, ele não mudou. E aí ele começou a alimentar aquilo no coração dele e deu no que deu. Ele não acordou, hoje eu vou adulterar. Não. Começou ele não cumprindo com as suas obrigações, mente vazia, né, as suas emoções seduzidas. E aí então ele começou a ser levado para essa armadilha, ser atraído, né? E é o que o texto diz aqui em Tiago 1,14, né? Ele acaba sendo, 1,14, 15, ele acaba sendo atraído, seduzido, né? E essa palavra, no grego, na original, ela é usada para descrever animais de caça que eram atraídos para as armadilhas. O seduzido é um termo de pesca que significa capturar ou pegar com isca. Essa isca, né, ela engana. É um desejo que engana, que não vai cumprir aquilo que está prometendo. Então a pessoa ela é seduzida, ela é atraída e acaba então no que nós lemos aqui. Nasce. E essa ilustração ela é muito legal. Ela explica o que acontece, né? Como um bebê. Aquilo foi concebido, aquilo foi cultivado, aquilo foi gerado e ele cresce de tal maneira que ele vai sair. O bebê, ele vai crescer e ele vai sair. Então lembrem-se, irmãos, que o pecado ele é um processo e nós podemos cortar ele pela raiz. Não deixe chegar num momento em que ele vai ser consumado. Do privado, ele vai se tornar público. O tempo à toa, desejos passivos, aqueles pecados eles tomam o seu coração, as suas emoções, elas inflamam o seu coração, a sua mente, você começa a acreditar na mentira dessa isca, dessa sedução, que é uma armadilha, e aí então quando você vê algo privado se torna público, e isso muitas vezes, meus irmãos, é fruto da graça de Deus, que esses pecados eles se tornam públicos, as consequências, o sofrimento e a vergonha para o nosso próprio bem, para que você se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Então, nós sabemos que o pecado ele influencia as nossas emoções, os sentimentos, e isso nos leva às ações. Então, os sentimentos influenciam as ações e vice-versa. Tempo à toa, improdutivo, não alimentando a sua mente com a palavra de Deus, no conhecimento do Senhor, emoções seduzidas, mente enganada, receita para a tragédia. Não tem como. Receita do desastre. E quando nós então alimentamos a nossa mente com coisas que não agradam a Deus, alimentando os nossos desejos pecaminosos, é só uma questão de tempo para isso vir à tona. Por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela nos instrui, ela nos fala
como que nós devemos andar em santidade. Ela nos dá dicas preciosíssimas nessa luta contra o pecado. Olha só que tremendo isso. Ela já te dá todas as dicas necessárias, corte pela raiz. O problema não é o passarinho pousar na cabeça, o problema é você deixar fazer ninho, né? Então, as tentações vêm, você não deixa. Como Davi ali no seu controle da Sky, né? Muitas vezes aparece um pop-out ali no seu computador, ou um canal, né? Não deixa o passarinho criar ninho, né? Fuja no começo é fácil de se livrar, mas chega uma hora que é impossível, né? Então, pela graça de Deus, nós temos que aprender a cortar esse pecado no início, identificar as paixões da carne, os desejos, né? Quais são as coisas que queimam o seu coração, né? Que seduzem o seu coração, né? Quais são os seus desejos? Onde estão os seus desejos? No mundo hedonista, né? Onde idolatra o prazer, né? É tanta influência, tanta coisa, tanta tentação, né? Onde estão os seus desejos? Desejo por conforto, né? Por fama, popularidade, controle das coisas, né? Identifique onde estão os seus desejos para que você consiga cortar esse mal logo pela raiz, né? Não alimente esses desejos pecaminosos. Aprenda a cortar, então, logo no início o pecado. Amém? E nós temos que, então, escolher desejos que honram a Deus, né? Não viver para satisfazer. Então, a gente corta o pecado desde o início e não deixa de pecar, mas faça o que é certo também, né? Não é só aquele cristianismo mesquinho, pobre, né? Só de não pecar. Nós não pecamos e nós fazemos o que é certo. E a Bíblia diz também que nós pecamos por não fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Então é uma troca, né? Não peque, não satisfaça os desejos da carne, mas faça aquilo que é a vontade de Deus. E a pergunta é por que nós somos tão indiferentes a esse crescimento espiritual? E a Bíblia nos dá muita esperança, né? Tem um processo bíblico que vocês conhecem muito bem, eu vou repetir, porque eu tenho que sempre me lembrar dele, nós precisamos lembrar. São 3 passos importantes, que é o despojar-se, o renovar, né? Renovar a mente com a palavra de Deus, e o revestir-se. Está lá em Colossenses 3, 8 a 10, eu não vou ler porque o tempo está voando, mas é a ideia de renovar, de revestir. Efésios 4:22 diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, o despojar é uma palavra no grego que é usada para o ato de tirar as roupas, né? Tira essas roupas sujas, imundas, contaminadas com o pecado e se reveste de uma nova roupa, né? De um novo homem, que nada mais é do que se revestir de Cristo Jesus. Então renova a sua mente, o seu modo de pensar pela palavra de Deus e se reveste de Jesus Cristo. Tira a roupa velha, o velho homem, e caminhe em novidade de vida em Cristo Jesus, em conformidade com o novo homem, né? Então, na prática pare de mentir, fale a verdade, pare de roubar, trabalhe, pare de beber até ficar doidão, né? Fique sóbrio. Pare de ver coisas na TV, internet que não glorifica a Deus e assista coisas que edificam. Pare de comer até passar mal, né? Coma o suficiente. Pare de esbanjar e ostentar, tenha uma vida moderada e simples, né? Pare de gritar, converse. E a gente poderia aqui então falar sobre um monte de coisas que a palavra nos ensina. O que é esse despojar e revestir, né? Esse tirar a roupa velha, o velho homem, e se revestir desse novo homem em Cristo Jesus, que anda numa novidade de vida. E a nossa esperança é Jesus Cristo, só com Jesus Cristo, né? A nossa santidade, ela tem a ver com a maneira como eu enxergo Jesus Cristo, como eu vejo Jesus Cristo, e o que ele fez por mim. Nós somos
chamados a viver em santidade, né? Nós somos chamados a viver de uma forma que reflita o que cremos, o que nós entendemos ser quem Jesus é, o que nós entendemos, o que ele fez na cruz por nós. Nós ganhamos então uma nova identidade em Cristo. Nós vivemos em função dessa nova identidade que nós ganhamos. E é pela graça, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. Ele viveu a vida que eu não poderia viver e não vivo. E morreu a morte que eu deveria morrer e não morro, porque pela graça de Deus nós estamos nele. E assim como ele ressuscitou, nós não enfrentaremos a morte eternamente. E por causa dessas verdades, nós vivemos em função disso. É um reflexo daquilo que a gente já ganhou. Não é um legalismo. Agora faça tudo isso e você vai conquistar alguma coisa. Não, Jesus Cristo já conquistou em nosso lugar. Nós não podemos, mas ele pode. Eu não consigo, mas ele consegue. Eu não posso conquistar nada, mas ele conquistou tudo na cruz, no meu lugar. E essa é a motivação para uma vida santa, uma vida que esmurra a carne, viver em santidade por aquilo que a gente já ganhou em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê? Não desista. Não é na sua força, é por meio dele. Ele vai completar a obra que ele começou na sua vida. Se aproprie dessas verdades. Não faça na sua força, você não vai chegar a lugar nenhum. É tudo por meio dele, é tudo para ele. Só Jesus Cristo, é tudo sobre Jesus Cristo. E a minha pergunta é, que mensagem você tem transmitido com a sua vida? Você é indiferente quanto a esse processo de santidade, que é plano de Deus para a sua vida? Graças a Deus pelo arrependimento. Você já se humilhou diante de Deus, confessando pecado, coisas que você tem lutado e que muitas vezes você já desistiu. Muitas pessoas, elas acabam ficando tão frustradas que elas falam, quer saber? Eu já estou passando perrengue com essa pandemia, o trabalho está ruim, as tretas na casa, o que é mais um pecado para essa bagunça toda? Não pense assim. Olhe para essas circunstâncias, para essas dificuldades, como um processo onde Deus ele quer transformar a sua vida, ele quer te santificar. Esse caos faz parte da obra de Deus nas nossas vidas. Via de regra, Deus ele vai santificar eu e você por meio do caos. Não olhe para as tretas da sua casa e fale assim, de novo, não acredito, caiu a casa, quer saber, vou chutar o balde. Não, pelo contrário. Olhe para essas tretas como uma oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. Sabe por quê? Porque ele está aí com você. Jesus Cristo, ele é presente. E todos esses pecados que a gente luta contra, foi por causa deles que ele veio morrer. Não fique valorizando o pecado demais. Olhe para Jesus Cristo, caminhe com ele. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais longe esses pecados vão ficar. E aí vai chegar um momento que você está andando tanto com Jesus que você nem vai lembrar mais. Os seus pecados vão ficar lá atrás, longe. A cruz não é só um modelo daquilo que a gente tem que fazer, mas é a fonte de poder para aquilo que a gente não consegue fazer. Convide o seu cônjuge, convide os seus filhos, o seu vizinho, para ir para a cruz. Deus ele nos dá oportunidades no meio desse perrengue, no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, para crescer em santidade para a glória dele. E isso é legal demais. Talvez a gente não entenda, mas persevere, continue lutando contra o pecado, que Deus ele vai ser glorificado e a gente vai ficar amarradão. A gente vai olhar para trás e falar assim, uau, eu sei que aqui foi Deus. Eu me conheço. Eu sei que nessa situação, eu sei que ali eu já teria zoado tudo. E isso é muito legal quando a gente vê o poder de Deus agindo na nossa vida. E a gente fala assim, eu sei, ali foi Deus purinho, eu me conheço. E esse pecado ele começa a morrer na nossa vida e a gente começa então a crescer em santidade. A gente fala assim, uau, Deus, obrigado, o Senhor é poderoso demais.
E Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida. Esse é um trabalho de Deus, é um processo de Deus. Deus está trabalhando, Deus está nos santificando por meio do seu Espírito. Nós conhecemos muito bem as obras da carne, né? Podemos falar aqui uma live inteira só dos nossos pecados, das nossas mazelas. E a minha oração é que não só para nós, mas como para as pessoas que nos veem, as obras do Espírito comecem a ficar visíveis. Que a nossa carne morra e que as obras do Espírito então comecem a aparecer, que está lá em Gálatas 5:22, se eu não me engano, né? O fruto do Espírito, né? A paciência, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, o amor, né? O domínio próprio. Que então, por meio do Espírito Santo, a carne morra, né? E os seus frutos possam começar a aparecer em nossas vidas. E isso é glória para Deus. A gente sabe. O que produz aqui a gente sabe muito bem. Né? Mas a gente sabe também que Deus, Ele tem um propósito maravilhoso. Então lembrem-se, os perrengues são oportunidades para a gente crescer em santidade. Não desistam, lutem, esmurrem a carne. Né? Vamos deixar ela no chão. Quando ela quiser falar, você vai lá e dá outra cacetada nela. Amém? São textos que me ajudam, né? E eu espero que possa ajudar você também. Louvado seja o nosso Senhor, porque apesar de nós, Ele tem trabalhado em nossas vidas para algo muito bom. Até um dia em que nós estaremos santos, sem o pecado. Aqui não tem jeito, a gente vai continuar pecando, preso nessa carne. Mas porque Jesus Cristo veio e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós temos a esperança de que um dia nós estaremos sem a presença do pecado, direto, na fonte, com Deus, face a face com Deus. Isso é maravilhoso. Isso também nos faz não desistir, né? Perseveremos nessa batalha, porque um dia esse corpo terrível, né? Essa carne que não se converte de jeito nenhum, ela vai morrer de uma vez por todas. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a sua palavra ela é rica demais. Muito obrigado, porque como o próprio Jesus orou por nós, é ela que nos santifica. Conhecendo a verdade, essa palavra, ela vai nos santificando, e o Senhor tem se revelado por nós, por meio da sua palavra, para nós por meio da sua palavra. O Senhor tem nos santificado por meio dela, por meio do seu Espírito. O Senhor tem trabalhado com o seu povo, Pai. E, Senhor, a minha oração é para que não nos desanimemos, Senhor. Para aqueles que estão tristes, que estão com dúvidas, que estão tentando desistir ou jogar a toalha, Pai, que o Senhor venha com o poder do seu Espírito e derrame da sua graça nessa luta terrível contra o pecado. Que eles possam ver que por meio do seu Espírito, na sua palavra, há esperança, Pai. E, Senhor, que possamos ajudar também uns aos outros. Como igreja, que possamos prestar conta uns com os outros, orar uns pelos outros e ajudar nesse processo, nessa luta. E, Senhor, como a sua palavra disse, que possamos detectar logo os desejos do nosso coração e cortar o mal pela raiz antes que seja tarde demais. Senhor, tenha misericórdia, nos guarde, nos proteja das tentações desse mundo. Que o Senhor seja glorificado por meio de vidas santas, não perfeitas, mas que lutam, que batalham constantemente no seu poder para se parecer mais com Jesus Cristo. Que o Senhor seja glorificado por meio da sua igreja Batista Maranata. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda continuará fazendo por meio de nós, através de nós e para a sua glória. Obrigado, Senhor, obrigado por mais um tempo juntos. Que o Senhor nos abençoe aí no final de semana, lembrando também do casamento do Gu, da Amanda, que o Senhor dê um tempo especial para eles e que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre esse casal, que eles possam glorificar o seu nome por essa união. E também mais um culto, Senhor, com a sua igreja reunida, presente,
Que o Senhor abençoe todos os detalhes, Senhor, que o Senhor nos proteja da contaminação e que aos pouquinhos nós possamos voltar para cultuar todos juntos. Nós pedimos, Senhor, e agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, valeu demais, demais da conta. Muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, esse tempo juntos aqui. Deus abençoe, bom final de semana, que Deus proteja e guarde cada um de vocês. Um grande abraço, um abração mesmo e até breve, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até.